Agora sobre novidades ali no caso Adonias. Sabe aquele jovem de 29 anos que foi encontrado morto dentro de uma geladeira? Foi no início de novembro desse ano. A gente contou essa história aqui no Povo na TV. E olha, de acordo com um laudo da polícia científica, Adonias foi morto por overdose. Gente, foram encontradas pelo menos 5 substâncias de medicamentos usados em tratamentos psiquiátricos. Gente, que história, hein? Quem tem os detalhes ao vivo é o nosso querido Michel Andrade, que vai contar pra gente. A gente noticiou esse caso em novembro, mas a gente não tinha ideia de que ia chegar nesse ponto. Boa tarde, Michel Andrade. Seja bem-vindo de volta ao Povo na TV. Oi, Flávio Machado, mais uma vez, agora dando boa tarde a você, né, e a todos que nos assistem de casa nesse momento. Mandar um abraço aqui também para o meu pai que está me assistindo lá, o Tenente Marcelo, disse aqui, eu tô ligadinho assistindo você, toda a minha família aí acompanhando, dando aquela audiência geral ao programa O Povo na TV. Então, Flávio, vamos relembrar, né, como você bem falou aí, foi no início do mês, foi no dia 13, este fato que chamou muito aqui no nosso estado, na Paraíba e também Pernambuco. Por que Pernambuco? Porque o corpo dele foi encontrado lá em Tapetim, né, dentro de uma geladeira, o corpo do jovem Adonias, de 29 anos. E como é que tudo teria acontecido? Vamos relembrar um pouco do caso, né, refrescar um pouco a memória. O jovem Adonias, de 29 anos, teria saído da casa dele, que fica em Teixeira, para ir visitar a mãe, que mora em Maturéia. Foi aí nesse percurso que ele teria desaparecido. A família ficou desesperada, à procura do jovem, sem saber aonde o jovem estava. Foi aí que surgiu a informação de que, infelizmente, o corpo dele teria sido encontrado aí dentro de uma geladeira, lá em Pernambuco, em Tapetim. O principal suspeito, que foi identificado como Fábio Machado da Cunha, de 31 anos, ele é natural de São Paulo, inclusive estava aqui atuando como um falso médico, já foi preso outras vezes, inclusive juntamente com a mãe, né, foram presos suspeitos de matar e ocultar o cadáver de uma idosa no tambor de ferro, ou seja, já é um cara que tem um passado ruim, né? Ele teria aí feito esse crime lá, teria ocultado o cadáver de uma idosa, então era uma pessoa que já tinha aí uma vida pregressa bem ruim. Só que nesse caso aí do Adonias, segundo de acordo com a polícia científica que investigou o caso, o jovem teria morrido aí por conta de uma overdose alta. Teriam sido aplicadas aí doses altas de medicamentos de uso veterinário. Então, a causa da morte teria sido aí sim a overdose. Por que a gente diz isso? Porque de acordo com a polícia científica, que fez aí todo o laudo pericial no corpo, não foram encontradas marcas de agressão. Não tinha marca de agressão. Não tinha aquela marca famosa que ele teria sido espancado, que alguém teria batido nele. Não foi encontrado nada disso. Então, só fortifica mais ainda, né? Dá mais embasamento ainda a informação de que realmente a morte dele teria sido causada aí por uma overdose. A Polícia Civil, tanto do estado da Paraíba quanto a Polícia Civil de Pernambuco, estão trabalhando aí para tentar identificar o suspeito, né? O Fábio, o Fábio tem 31 anos, ele continua aí desaparecido. Então, os trabalhos continuam, as investigações continuam, até porque a família do jovem Adonias quer justiça, né? Tá cobrando justiça, quer ver o Fábio preso, até porque foi um crime cruel que ele cometeu contra o jovem Adonias lá no início do mês, no dia 13 de outubro. Então a gente vai continuar acompanhando e torcendo para que o Fábio possa ser encontrado, possa ser preso novamente, já que ele foi preso em 2016, sendo preso agora, que ele possa aí pagar por este crime que ele cometeu, um crime tão cruel. Tá bom, Fábio? Eu volto contigo, Flávio. Obrigado, Michel Andrade. Aproveita e mandar um alô aqui pro seu pai também, que tá ligado junto com a gente. Obrigado pela audiência, uma honra ter o senhor junto com a gente aqui no Povo na TV. Agora, gente, deixa eu fazer alguns detalhes aqui sobre esse caso. O Adonias, ele tinha desaparecido, ninguém sabia onde estava, até que depois de um tempo, o corpo dele foi encontrado lá em Pernambuco. E aí, descobriram que o apartamento era de um tal de Fábio, que já tinha sido procurado da polícia por ter matado uma idosa, porque ele agia como um falso médico. Ali no corpo do Adonias foram encontradas substâncias, inclusive, que só podem ser aplicadas de maneira injetável. Então, há mesmo a suspeita de que o Fábio tenha drogado o Adonias e depois deixado o corpo dele dentro de uma geladeira. O Adonias já tem uma história, na verdade o Adonias é a vítima, o Fábio já tem um histórico de crime
com a mãe sendo comparsa. A mãe dele era cúmplice de um crime, mataram uma idosa e deixaram uma idosa também drogada num tambor. Olha a situação. Esse Fábio precisa ser encontrado o quanto antes. A gente acompanhou esse caso em novembro e agora vem a confirmação de que havia mesmo um estado de overdose no corpo do Adonias. E aí a gente vai juntando os fatos e espera de fato que a polícia possa trazer. Olha aí, gente, a quantidade de substâncias que foram encontradas junto ao apartamento. O Fábio, que era um falso médico. Pra você ter uma ideia, não só alguns calmantes, alguns remédios usados para psiquiatras, né? Medicamentos psiquiátricos, e aí alguns eram inclusive injetáveis. E aí a gente tem que entender em que circunstância o Adonias foi parar naquele apartamento, o que aconteceu, se ele foi roubado, enfim. A gente vai continuar acompanhando esse caso desse paraibano, caso que aconteceu lá em Pernambuco.